Um estudo de resultados econômicos do programa Viva o Semiárido comprovou que houve aumento na renda das famílias que fazem parte deste programa. E quais ações estão sendo desenvolvidas aqui no estado? Quem vai contar para a gente é o Superintendente de Desenvolvimento Rural, Francisco das Chagas Ribeiro. Boa noite para o senhor, seja bem-vindo. Boa noite, Nádia. Boa noite, telespectadores. Bom, esse estudo ele é recente, dessa comprovação de aumento de renda das famílias que fazem parte do programa? É recente, é do mês passado, inclusive, foi um estudo bem localizado, né? É um piloto, nós ainda vamos realizar estudos mais detalhados, né? E nesse momento nós focamos apenas em duas cadeias produtivas que foram trabalhadas pelo projeto Viva o Semiárido, na ovino-caprinocultura e na apicultura. São cadeias que estão mais organizadas aqui no estado e também que a gente teve condições de fazer a avaliação mais rapidamente pelos resultados que surgiram de forma mais rápida, né? Mas nós vamos realizar também para todas as outras cadeias que foram incentivadas, incluindo aí os quintais produtivos, incluindo a cajucultura, incluindo também a parte de artesanato e a parte de avicultura caipira. Então, esses primeiros resultados são bem animadores, né? Nós trabalhamos 4 aspectos para garantir esses resultados. Um foi a parte de educação contextualizada que a gente fez numa parceria com a SEDUC. A outra foi a parte do empreendedorismo para a juventude, que a gente realizou também em parceria com a antiga CETRI, que hoje esse segmento está na SASC, né? E realizamos as atividades diretas pela nossa Secretaria da Agricultura Familiar, que foi a parte de capacitação, com apoio do EMATER, e a parte do financiamento, o apoio, financiamento não reembolsável, para os projetos produtivos, que a gente chama de PIP, né? Os planos de investimentos produtivos ou projeto de investimento. Quantos municípios contam hoje com o programa? O programa deveria chegar a 89 municípios, nós chegamos a 78 até hoje, né? Alguns municípios que têm dificuldade de ter associações e cooperativas em condições de receber recursos, eles ficaram, embora tivesse previsto, eles estão ainda de fora do programa. Só para a gente exemplificar, quais 3 ou 4 municípios fazem parte? São 5 territórios, no território do Vale do Itaim, naquela região de Paulistana, território do Vale do Guaribas, na região de Picos, território do Vale do Sambito, na região de Valença, território da Serra da Capivara, lá na região de São Raimundo Nonato, e o território do Vale do Canindé, na região de Oeiras. Essas famílias, elas dependem exclusivamente da agricultura para sobreviverem? Seria a principal renda? A principal renda, praticamente todas elas, porque esse é um critério de seleção. Para ser beneficiário do programa Viva o Semiárido, tem que ser agricultor familiar e tem que ter renda predominante da agricultura familiar, bem como a ocupação de obra predominante também da própria família. Agora, vocês já contam com uma, digamos, espécie de parceria do FIDA, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola? É o nosso principal parceiro, né? O projeto ele é um acordo de empréstimo entre o governo do estado do Piauí e o FIDA. Ele beneficiou esses 5 territórios, né? Ele está se encerrando no próximo ano e nós iniciamos, inclusive nessa semana, estamos com o consultor do FIDA elaborando um novo projeto que será uma parceria do FIDA e do BID, né, que é o banco, a gente chama Banco Mundial para facilitar, né? Inclusive um projeto bem maior, com um foco na mesma região, na região semiárida, né? E que vai pegar principalmente a bacia do rio Canindé e do rio Piauí. Agora, como é que a família ou a pessoa, o agricultor, ele faz para poder estar inserido no programa? Ele precisa estar vinculado a uma associação ou uma cooperativa e ele procura o seu sindicato, a Secretaria Municipal de Agricultura e principalmente o escritório do EMATER. E nós temos também em cada um desses territórios escritórios regionais do projeto Viva o Semiárido, lá em Paulistana, em Picos, em Oeiras, em Valença e em São Raimundo Nonato. Esses escritórios do Viva o Semiárido, eles funcionam junto com o escritório do EMATER. Na mesma estrutura que estão os técnicos do EMATER, também estão os técnicos do projeto Viva o Semiárido.
Hoje, em todo o Piauí, muitas são as famílias que dependem da agricultura para sobreviver. Na visão das ações de políticas públicas voltadas para essas famílias, o que vocês vislumbram daqui, sei lá, 5 anos ou um tempo mais elevado? Bom, hoje a agricultura familiar ela tem uma participação forte no PIB de várias culturas, né? O PIB agropecuário do Piauí vem crescendo nos últimos anos e algumas culturas, como é o caso do caju. Muita gente relaciona caju a grandes projetos. Na verdade, mais de 90% da produção de castanha, de caju, vem dos pequenos agricultores. Você tem o segundo maior produtor de caju do Piauí, que é Cocal dos Alves, é um município que você não vai encontrar se encontrar uma propriedade grande, não tem grandes produtores. É o maior produtor do estado? É o segundo maior. O principal produtor é Pio Nono, o maior produtor. Lá sim, existem algumas propriedades grandes, existem os pequenos também, e existe 4 ou 5 empreendimentos, né, de grande porte. Já Cocal dos Alves, que é o segundo maior produtor por município, não tem nenhum empreendimento grande, são apenas... Aí da mesma forma, entre os 10, você tira apenas aquela região que a gente chama de região da 020, que tem alguns projetos grandes, né, depois de picos, que está Monsenhor Hipólito, o próprio Santo Antônio de Lisboa, Campo Grande e o próprio município de Pio Nono, que é o maior produtor. Tirando essas áreas, todas as outras são de pequenos produtores. Um outro projeto que o senhor também tem propriedade para falar é o Progere. Ele atende quais famílias especificamente? Bom, o Progere já atende os territórios aqui mais do norte, né? Que é o projeto de geração de emprego e renda, né? Projeto de geração de emprego e renda. Ele atua aqui no território do Entre Rios, no entorno de Teresina, né? Atua no território dos Carnaubais e também no território dos Cocais. Então, da mesma forma, nós temos escritórios regionais. Nós temos o escritório regional dos Cocais, fica em Esperantina, dos Carnaubais fica em Campo Maior, e aqui do Entre Rios funciona aqui mesmo em Teresina, junto com a nossa equipe, né? O Progere também o foco é para projetos produtivos. Nós acabamos de assinar 12 projetos produtivos na semana passada, né? 12 contratos de repasse de recursos. Tem o mesmo desenho, apoia as cadeias produtivas e o Estado toma emprestado recurso, no caso do Progere do Banco Mundial, e repassa para as comunidades sem retorno. São recursos não reembolsáveis. As famílias precisam, portanto, valorizar esses recursos, né, e aplicar corretamente e prestar conta. Elas não precisam devolver para o Estado? Não há devolução. Mas precisam produzir, logicamente. Produzir, se as famílias produzem, o Estado ganha através da arrecadação, gera comercialização e gera impostos, né, ICMS e outras tributações. Então, para o Estado, o importante é que haja o incremento da produção. Todos esses projetos para a agricultura familiar, todo mundo ganha, né? Os agricultores se incluem no processo produtivo, com isso tem excedente de produção, eles entram no processo de comercialização, então ganha os comerciantes, ganha os consumidores, porque podem acessar alimentos mais saudáveis, mais sadios, mais frescos, produzidos mais próximo de quem está consumindo, né? E ganha o Estado porque circula dinheiro, faz movimentar essas economias locais. Com certeza. Esse tipo de incentivo do governo, o que vocês da Secretaria têm percebido? Faz com que as famílias que hoje dependem dessa atividade permaneçam? Tem aumentado o número de pessoas que têm ingressado nessa atividade ou não? Tem aumentado, né? Há uma tendência de esvaziamento do campo, né? Esse processo começa a ser revertido com os programas de acesso à terra, como foi o Programa Nacional de Crédito Fundiário, as próprias desapropriações e a formação dos assentamentos, né? E ele se fortalece agora com esses apoios a organizar cadeias produtivas predominantemente de pequenos. Você tem, por exemplo, a ovino-capinocultura. Embora existam grandes fazendas de criadores de cabras e de ovelhas, né, mas elas também são poucas. O grosso, o forte da produção vem dos pequenos. São famílias que têm 50, não mais do que 100 matrizes, né, às vezes até bem menos de 50. Mas quando você junta, quase todas as famílias do campo têm um pequeno criatório de cabras. É isso que faz o Piauí estar aí entre
3 maiores produtores do Nordeste, né? E ter toda essa força que tem a cadeia produtiva da ovinocaprinocultura. Ok, superintendente, que bom saber que a nossa agricultura, principalmente a agricultura familiar, está bem atendida no que diz respeito a incentivos para a produção. Obrigada pela vinda do senhor. Nós agradecemos, né, e ficamos à disposição.